Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Fui numa reunião uma vez, daí eles falaram... A gente fez também a limpeza do rio com toda a comunidade. Tem uma senhora que ela não queria aceitar porque ela não... Da cannabis medicinal. Vocês estão mexendo com coisa que não deve. Acho que nós teríamos que ter, assim, umas 50 escolas da cidadania, uma em cada município. Está começando Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. Hoje a gente vai falar sobre a Escola da Cidadania e o seu papel na capacitação de jovens e adultos sobre assuntos relacionados às políticas públicas. E aí, Loiane, você acha que um cidadão comum pode auxiliar em políticas públicas que beneficiem seus territórios? Não só acho, Gabi, tenho certeza. É só quem está ali no território, que conhece o entorno, sabe as demandas, né, os desafios. Mas quem está aqui para falar pra gente são duas convidadas muito especiais. Estamos aqui com a Letícia Franco, que é estudante de Ciências Sociais na Unifesp, uma das facilitadoras do projeto, né? E com a Maria Aparecida Sena, a Cida, se é que eu posso te chamar assim. E elas duas vão falar um pouquinho pra gente desse projeto, como é a participação e o envolvimento delas. Então, eu sou Maria Aparecida, como você disse, a Cida Sena, né? Prazer ter sido convidada, estou muito honrada. E professora, acabei de aposentar, ai que sonho! 33 anos eu fiquei na sala de aula com pessoa com deficiência, mas atuei já na educação infantil até a graduação. Até pós-graduação, ainda atuei com uma turma de psicopedagogia, que foi uma experiência bem bacana também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Letícia, estou fazendo Ciências Sociais, sou filha de 2 professores, um professor de matemática e uma pedagoga. Dentro do projeto essa sou eu, né, a Letícia, que está aprendendo e começando agora. Na graduação a gente tem a opção de fazer eletivas de outros cursos, né, o domínio de outros cursos, e a gente pode fazer na história da arte, a gente pode fazer em diversas outras aqui dentro do campus. E você, Cida? Há quanto tempo que você faz parte do projeto da Escola da Cidadania? 2012, eu tinha vontade de fazer mestrado, só que eu tinha que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, então não dava. Tinha casa, os filhos, tudo para cuidar. E eu ficava pensando, mas eu preciso estudar, preciso, né, correr atrás de alguma coisa que dá prazer. E o curso de extensão, ele abriu portas, porque ele é uma vez na semana, e aí fiquei sabendo lá em Ermelino Matarazzo que a Unifesp estava lá. E eu sempre gosto de participar de projetos de universidade pública, né? E aí fui para Ermelino Matarazzo com o padre Chicão. Ele tinha lá a Escola da Cidadania e eu falei, eu preciso conhecer, preciso entender o que é isso, né? E aí, num encontro de padres e diáconos e pessoas leigas lá da nossa diocese, um padre disse para mim, olha, Cida, você tem a cara de um curso que tem Ermelino, vai lá, porque lá fala de política. E você está falando dos projetos sociais aqui, tem tudo a ver. Aí lá vou eu, conheci Padre Ticão e conheci o Emanuel, que o Emanuel também fazia parte já de Ermelino Matarazzo, conhecia toda aquela região, e o Emanuel era de Itaquá, que é próximo de nós ali, né, Itaquá. E aí eu fiz 1 ano lá em Ermelino Matarazzo, ia de Suzano toda sexta-feira lá em Ermelino, saía do serviço e ia. E amei o curso. E lá em Ermelino nós conhecemos a Unifesp. E lá conhecemos o professor Janes. Vamos todos levar a Escola da Cidadania para Mogi, né, para o Tietê, porque lá não tem universidade pública, vocês acreditam? Que a gente sofre, né, com a universidade pública no Tietê, porque o povo vai tudo para pegar trem e vai para São Paulo. Tem muita gente, né, que vem para cá, para Guarulhos. Uma Nós estamos tristeza. gravando esse episódio agora em Guarulhos, né, aqui no campus de Guarulhos, e tem bastante gente, Suzano, Mogi, Itaquá, que vem todo dia, chega em casa quase 1h da manhã, porque é perto, mas de condução não é rápido, ruim, né? É bem difícil. E essa é uma forma também de levar a universidade para esses lugares, né? Já que não tem Sim, a universidade. Então, aí eu precisava de um grupo que pudesse gerir todo sábado lá em Mogi. E aí eu e o Emanuel fomos conversar com o nosso bispo, Dom Pedro, para que a gente pudesse levar. E aí Dom Pedro abre as portas da Universidade Paulo VI para receber o curso da Escola da Cidadania, né? E aí de lá para cá eu fiquei na coordenação de 2014 até 2020.
2019 e início de 2020. Depois eu vou contando mais, porque tem muita história boa pra gente contar. Tem os perfeito. cafés colaborativos que a gente... Nossa, aprendia tanto também, né? Os professores contavam pra gente a primeira parte, e nós fazíamos o café, o intervalo, e depois a gente podia conversar com o público que ali estava. Então, imagina, pessoas de 80 anos fizeram a Escola da Cidadania com a gente, e meninas de 14 anos, meninos de 15, 16 estudantes, né? 16 também com a gente. Explica pra gente um pouquinho como é que é essa dinâmica, né? Eu acho que a gente tá querendo saber isso Sim, mesmo. Quem que super. participa, Tá, como então, funciona? inicialmente nós fizemos uma divulgação via caixinha da Diocese. Eu e o Emanuel, nós somos das pastorais sociais. A gente está sempre lutando para que as pastorais sociais não fiquem só em doar a cesta básica, em só levar roupa, essas coisas. Não, a gente queria mais. Porque uma pessoa que está atuando na igreja e ela não tem um transporte público, a gente não consegue doar o dinheiro para ela todo dia para ela pegar o transporte. Então, a gente precisa de uma política pública para que esse transporte vá até esse local. E aí, como fazer isso? Essas políticas públicas precisa de gente, precisa de liderança, precisa de requerimentos, de abaixo-assinado, enfim. As pessoas falam assim, quando a gente fala assim, a Cida e o Emanuel estão chegando. Eles vão falar de política, vamos embora. Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. E quando a gente diz é a Unifesp, upa, então melhor ainda, né? Uma universidade com todo o know-how, né? Então bora, venha pra cá. E aí, só que a gente precisa fazer isso meio que sozinhos, porque quando você não conhece, você não acredita. Que curso é esse? Vão ficar falando de partido lá, eu odeio esse, eu odeio aquele, né? Então, a gente precisou ir fazendo os convites meio que pessoalmente ali. Ia numa missa, pegava o microfone, o padre cedia o espaço e a gente dizia, sábado, no semestre que vem, nós vamos começar a turma da Escola da Cidadania. Mestres e doutores que estarão aqui em Mogi das 9 ao meio-dia. Então, foi assim... Trabalho de formiguinha. De formiguinha. Mas a nossa primeira turma tinha 70 alunos. Nossa! A nossa primeira turma com 70 alunos. Em 2014, era todo sábado de 9 ao meio-dia. Pensa, 6 meses o curso. Então, quando a gente colocar na caneta lá, todo sábado você vai e coloca 2 passagens do jeito que tá, então nós perdemos um pouquinho de aluno. Mas, assim, em média, 40 alunos todo sábado. Ainda assim é bastante gente. E o quanto de professores da Unifesp que disponibilizou o tempo, né? O conhecimento. E a gente ainda é amigo de muitos professores. Hoje eu tenho muitos lá no meu WhatsApp. Você vê a liberdade que tem, né? O curso de extensão com a comunidade ali, né? Constrói relações, né? Isso era bacana pra gente. E o certificado? Quando a senhora de 80 anos pegou o certificado, alegria. Gente, o primeiro certificado da minha vida, porque não fez lá até o 4º ano, né, no passado. E aí ela pega o primeiro certificado, porque as primeiras turmas a gente fez mesmo eventos, precisa voltar, viu? Porque para valorizar. A gente fez mesmo evento, mesa com flores, com microfone, chamando cada aluno, sabe? É um momento especial. Muito especial, muito especial. E muda de fato a vida das pessoas, né? Tá fazendo alguma diferença. Nós temos aluno que deve estar com 8º, 9º certificado na escola. Vocês têm ideia? Porque fez diferença, senão não estaria, né? Sim, com certeza. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Letícia, eu tava pensando, né? Você tá chegando agora. A Cida vem com toda essa bagagem, toda essa experiência muito legal da gente conhecer. E você tá chegando agora no projeto. Queria entender, assim, o que te despertou aí para esse lugar, o que você espera encontrar nesse projeto, que transformação você espera em você, né? Eu acho que na sua formação, mas também na transformação da comunidade. Lendo as entrevistas deles, acho que já tem esse primeiro contato, ainda teórico. Mas ali, ainda na teoria, você já se emociona. Agora tem também a parte prática, né? Eu acho que por mais que a gente conheça a teoria, você conta um pouquinho do BPC, que você fala assim, algumas pessoas nem sabem pedir um benefício
de prestação continuada nem sabe que tem o direito. E assim, na prática mesmo, a pessoa precisa saber, porque às vezes ela não precisa contratar um profissional, não, ela precisa saber, porque aí ela consegue achar os rumos, né? E acho que isso aí também me motivou bastante a ter mais interesse pelo projeto. Mas só para você ter uma ideia, eu, graduada em Direito, professora de português, atuando tantos anos na educação, convivendo com diversas pessoas, o que eu aprendi na Escola da Cidadania, menino, tu não tem ideia. Pensa quando a gente chega assim na Câmara dos Vereadores e diz assim, olha, vereador, você está aí porque eu te coloquei, então agora vamos fazer tal projeto, entendeu? E eu não tinha esse conhecimento, então foi lá na Escola da Cidadania que a gente criou essa força, né? Nossa, me recordo assim de vários alunos que sentavam e falavam, Cida, eu vou contigo lá na Secretaria X. Eu juro que você vai comigo? Pô, vou com você. Se a gente não tem o curso de extensão com uma faculdade credenciada, reconhecida, a gente não consegue chegar nas secretarias. Porque quando você chega na secretaria do município e pede, por exemplo, você pode me mostrar os documentos da Secretaria do Meio Ambiente, você precisa protocolar, e lá embaixo, protocolar para poder receber. A gente não, quando você chega assim, olha, eu sou da Escola da Cidadania, em parceria com a Unifesp, seja bem-vinda, tal, assim, sabe? Tá aqui os documentos e tal, entendeu? É um outro rumo que a gente tem quando você... É uma forma de facilitar também, né? Porque, em tese, é uma coisa que todo mundo teria que ter acesso, porque somos cidadãos, né, do município e tudo mais. Às vezes é cansativo, às vezes é demorado e as pessoas acabam desistindo, né? Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. E eu queria entender também como que funciona uma aula especificamente. Tem uma atividade mais prática também dentro? Sim, Por exemplo, nós tivemos várias aulas de conselho tutelar, né? E ela conversar para a gente dos conselhos, no geral, dos conselhos de direitos. E aí, nós criamos um grupo e fomos apoiar o Conselho Tutelar de Ferraz, o Conselho Tutelar de Itaquá, o Conselho Tutelar de Suzano, capacitar as pessoas que queriam ser conselheiras, né? Então, a Escola da Cidadania estava junto lá, dizendo o que faz o conselho, onde vai, né? Quais os direitos e tudo. E Itaquá foi bem bacana, Letícia, porque lotou. E a conselheira dizia assim, nossa, primeiro ano que a gente consegue trazer tanta gente. Suzano também nós fizemos. Tenho um aluno que tem a escola Cursinho Popular. Foi de lá, ele levou lá da Escola da Cidadania, né? Que ele aprendeu lá e levou, escutou lá com a gente, dos professores, né? Então, era assim, das 9 às 10h30, nós fazíamos a escuta do que o professor, da teoria, do conhecimento do professor. Aí, das 10 às 10h45, quase que sempre estourava o tempo, porque o papo era tão bom. Precisava ficar batendo. Volta, gente! O Emanuel sempre estava lá fazendo esse papel. A hora do cafezinho é sempre mais gostosa, E o né? café era muito gostoso, né? E aí, o pessoal retornava e abria, então, para as perguntas. Então, várias experiências dos professores eram contadas, partilhadas ali naquele momento e os alunos também trocavam com o professor. Então, eu me lembro de um professor que ele ia falar de mobilidade urbana e aí, nossa, era um papo ferrenho ali, porque ele dizia, a política pública funciona assim em tal local. Por quê? Porque tinha a participação do povo. Aí todo mundo, opa, então vamos lá fazer um requerimento para protocolar do meio ambiente, pauta do meio ambiente. A gente teve muita coisa, caminhadas, a limpeza do rio, não sei se você conhece, o Rio Gregório em Mogi, em Brás Cubas. Esse rio a gente fez também a limpeza do rio com toda a comunidade. Olha, esse rio precisa de cuidado e somos nós que precisamos cuidar. Manifesto a gente fez, vários. No Dia das Mulheres, me recordo bem que a gente conseguiu reunir vários movimentos no Dia da Mulher, numa praça no centro de Mogi, algumas ações que empoderavam o povo ali no entorno, né? Empoderar o povo é muito importante. Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão mais afastadas do centro, né, que estão nas periferias, nos outros municípios, se elas conseguissem ter esse acesso a esse empoderamento e soubessem como é importante se juntar coletivamente para
brigar por políticas públicas, por melhoria, essas coisas estariam um pouco melhores, né? Porque a gente tem essa costume de ouvir que política é um assunto chato. Política a gente não discute e as pessoas só associam política com eleições de 4 em 4 anos ou partidos, né? Elas não entendem que viver é um ato político e tudo que a gente faz é política, né? Pode ser ciência. Então, assim, nasce muita coisa. É trabalhoso, Letícia, mas, assim, o sucesso, as sementes que a gente espalha e quando começa a dar frutos, como vários desses projetos, aí a gente fica contente. Não foi cansativo. É uma grande né? recompensa, né? Ver a transformação Não foi. acontecendo na cidade, né? Com a população. Na Escola da Cidadania nós visitamos 9 municípios, porque a Escola da Cidadania, junto com a comissão, tirou como prioridade ir nos municípios ouvir, fazer uma escuta de cidade que queremos. Saímos, a Escola da Cidadania, ao invés de fazer ali no sábado, ela foi em cada município. A gente levava essa pergunta e gerou um projeto que aconteceu em Suzano, que trouxe a comunidades educadoras para Suzano, que o articulador social vai até a casa da criança para saber por que evasão, por que rendimento baixou. E saiu lá da cidade que queremos, do encontro que nós tivemos. Eu queria justamente perguntar isso pra vocês, assim, cidadania, né? O que a gente entende por cidadania? Se é uma coisa individual ou é uma coisa mais coletiva? O que é aprendido ali? Eu acho que não existe nem como pensar assim puramente individual, puramente coletivo. Acaba uma coisa muito tangenciando a outra, porque o individual, nesse caso do BPC, é um direito social, que é o direito de dignidade. Dignidade é um direito coletivo. Então, a gente acaba pensando assim, eu pelo menos, eu acho que uma coisa acaba conversando muito diretamente com a outra, eu não consigo nem separar. Essa coisa de conhecer os caminhos, as pessoas acham que conhecem. Eu acho que eu conheço. Mas só vendo na prática, colocando, fazer um café coletivo já é todo um trabalho, né? Porque você depende de uma reciprocidade. Eu acho que isso daí, a reciprocidade, fazer acontecer, colocar em prática, conversar, ter aquela coisa de ouvir, o que você pode fazer? Eu fui numa reunião uma vez, uma reunião política, daí eles falaram, o que vocês sabem fazer? Aí fica todo mundo assim no campo profissional, eu sou isso, eu sou aquilo. Alguém sabe fazer café? O cara perguntou assim, é isso, né? Sabe fazer café? Eu sei. Então, é por aí. Vamos começar assim, fazer café. Sabe fazer um macarrão, um pão, sabe? Colocar isso na mesa. É isso que a gente precisa, eu acho, né? Eu, como professora, por exemplo, a gente achava que dar aula, lecionar, era só nas 4 paredes. Depois de ouvir os professores lá na Escola da Cidadania, eu mudei muito. Eu ia até a casa do meu aluno, sentava com a família e o aluno mudava, transformava. Você sentar na casa de um aluno e tomar um café com ele, nossa, e é aula. Sim. Né? Muda Aprendi a vida, né? lá na Escola da Cidadania, ouvindo, É uma né? aula que tem um gosto, né? Vai ter o gosto do café. Não é? É magnífico. A gente está aqui hoje conversando sobre esse projeto de extensão e como é importante as universidades públicas por isso, por proporcionarem essas oportunidades, esses projetos de extensão que estão ligados em várias áreas. Agora a gente está falando aqui da área social, né, de cidadania, mas tem na área da saúde, tem na área da educação também, para além de outros assuntos. E é importante que as pessoas entendam como a universidade tem esse papel fundamental social de quebrar esse muro que existe, que as pessoas às vezes elas não têm oportunidade de acessar a universidade da forma tradicional, fazendo vestibular, fazendo uma graduação, mas elas podem ter acesso à universidade de outras maneiras. E a Escola da Cidadania é um exemplo claríssimo disso, né? E tão rico, né? Porque o quanto que eu aprendi e hoje faço a diferença na sociedade, porque várias coisas, lá estou eu até brinco, que quando eu chego lá na igreja e eu peço para o padre se eu posso dar um recado, o pessoal já fica assim, né? Porque sabe que tem alguma coisa prática, alguma ação prática, né? E a gente só precisa chamar o povo, vamos fazer juntos, né? O padre Cão dizia assim, que não tem oração sem ação é morta. Me lembro quando a gente ficou falando muito da cannabis medicinal e o pessoal falava assim, Cida, vocês estão mexendo com coisa que não deve. E o padre Ticão lá, firme, pode deixar que eu vou lá falar.
Eu vou lá com vocês falar. A gente tá perdendo muita gente boa, muita gente que tava ali do nosso ladinho. Aliados, né? Aliados, é. Mas estamos fazendo novos aliados, né? Ó, cheio de Novos novos. aliados, porque é justamente por isso que a gente está aqui, né? Para exatamente. conversar e divulgar esse trabalho, porque as pessoas às vezes realmente não conhecem que a universidade tem um trabalho fora das paredes, que ela tá na comunidade, que tem outras pessoas chegando, se mobilizando. Inclusive a Letícia, ela estava conversando com quem já participou do projeto, né? Sim. Vocês estão recolhendo entrevistas de quem já faz parte do projeto, é isso? O professor Janes, ele trabalha com a história oral. Essa história oral, a gente tem 2 etapas. A primeira é fazer a entrevista. Essa entrevista a gente transcreve ela para deixar num arquivo aqui da Unifesp, que é o arquivo de história oral, que tem outros assuntos, você pode acessar, é público, né? E é uma forma ali de arquivar. Eles fizeram a entrevista e eu fiz a parte de textualizar. Então eu fiz essa coisa de colocar em escrito. Eu dei muito trabalho. Não, eu achei muito gostoso por causa disso, né? Porque eu, pelo menos, sou muito sensível, então eu vou lendo, já vou me emocionando, Emanuel, a Cida. Os outros eu não li ainda, mas os outros colegas já fizeram de outras pessoas também. Deve ter umas 10 entrevistas fácil, assim. Ai, quero levar essa escola pro Jaraguá também. Eu sou do Jaraguá. Moro numa periferia de São Paulo também, que é um lugar muito carente dessas políticas públicas, principalmente de conscientização. Seria perfeito ter um projeto desse para lá. É uma questão de autonomia, né? Sim, de garantir a autonomia do cidadão, né? Acho que esse é o ponto. É fácil levar. Então, você precisa arrumar uma sala e ver como que pode fazer. Como eu disse, inicialmente nós fazíamos todo sábado. Hoje a escola funciona uma vez por mês. Então, fica mais fácil de estar lá. E nós temos 24 escolas da cidadania funcionando. E assim, você pode criar uma comissão. Então, por exemplo, fica um grupo num sábado, o outro grupo no outro. Fica mais fácil de estar lidando. Sim, né? é uma possibilidade. É uma rede, né? Escolas de É cidadania. uma rede, a REC. Vinculada com a Unifesp, mas também outras instituições ou só a Unifesp? Não, tem outras. Outras Tem instituições, universidades do Rio, tem vários. Tem uma pergunta que eu fiz até para eles, que eu fiquei com medo até. Falei assim, será que encaixa? Porque eu não tenho religião. Ah, não, é E aí isso. eu perguntei assim pro Hernan, será que eu posso? Até teve uma campanha da fraternidade, não me lembro o ano, mas que era ecumênica. E aí a gente começou, né? Não, vamos fazer uma escola da cidadania ecumênica. Então, na nossa escola tinha tanto partidos de esquerda como partidos de direita que davam um enfrentamento bom ali, sabe? De vez em quando era bem quente as conversas lá. Animado. É, bem animado. E também religião, religião lá acontecia também, né? Porque nós tínhamos várias religiões. É porque nosso Dom Pedro, bispo da nossa diocese, cedeu o espaço da Paulo VI e lá estamos, mas é super bem-vindo. Todo mundo, jovens, adultos, brancos, negros. E os alunos propõem também temas específicos? A maioria dos nossos temas, assim, o primeiro semestre e o segundo semestre, não. Porque daí o Padre Chicão, o professor Janes, a Unifesp em geral foi ajudando a gente, né? Mas depois a maioria dos temas era proposto pelo grupo. Porque daí a gente fazia a última aula, pedia sugestões. E aí a gente começava a buscar os professores para conversar com a gente, né? E até o modelo de sentar, tempos a gente sentava um atrás do outro, aí depois como a gente começou a fazer círculos, né, para todo mundo estar olhando e respeitar mesmo, porque a gente precisa de educação popular, né? Porque a gente está acostumado a pegar o microfone e fica falando. E aí lá não, a gente educava. A vez de cada um, todo mundo aqui pode falar, porque senão sempre os mesmos falavam, né? O que vocês acham da gente fazer uma brincadeira agora? Tá. Pega leve. Não, né? Pode ser o quê? Nosso podcast Pode Ser Ciência, né? É um trocadilho. Pode ser o quê, então? A gente vai ouvir 5 sons que vão ser tocados agora e a gente vai tentar adivinhar o que é. Temos 10 segundos para tentar adivinhar. Tem um prêmio, tá? Larissa, ajuda aqui a mamãe só para aqui pra mamãe lá. Vem cá. A Larissa tá ali. Você é boa em ler lábios? Porque dá pra... Ô, Lara, tira a máscara. Faz. Lembra essa aí pra cartaz mamãe. aí. Faz Libras aí pra mim. Vai lá. Ai, parecia aquele som de internet de escada. É esse? É esse. Pela cara da Cida, ela não pegou.
Lembra desse barulhinho, Cida? Não. Internet de escada. Ai, Jesus! Gente, eu vim lá de Minas Gerais. Pensa como era. Eu fiquei horas e horas lá na telefônica, esperando a fila. Vamos pro próximo? Vale na roça, eu lembro. Sanfona. É uma sanfona, é um instrumento. Ai, sanfona é uma delícia, né? Isso aqui. Quem tá marcando os pontos? Tá marcando os pontos aí? Quem ganhou aqui? Você, eu ganhei. Então tá 1-1, pra Cida e pra Gabi. Eu e a Letícia aqui. Ai, datilografia, máquina. Meu pai teve uma máquina, eu amava escrever na máquina. Primeiro curso que eu fiz, já quando eu cheguei aqui em São Paulo, ó, pra você ver. Tá o meu certificado lá ainda guardado ainda. Arrasou. Era tão valorizado, menina. Exato, era o diferencial, né? Ixi, eu não sei o nome. Um tambor? Um tambor? É isso mesmo? Tambor? Foi. Valeu, Letícia. É um bombom. Eu não ia saber. É mais específico. É um tipo de tambor. É isso, por enquanto a Cida tá na frente, hein? Ai, vocês acham que Eu não estão acertei roubando uma. aí. Que isso? Vai, agora o último. A chance da Loiane É pra agora. mim, vai, A chance gente. da Loiane acertar. Ixi. Aí você complicou. Sua vez. Era minha deixa. É um É um... Abrir garrafa? abridor. Rolha. Uma rolha. Olha, essa foi difícil. Nossa, tá 2-2 então. Puxa, empatamos. E agora, direção? Todo mundo ganha. Pega lá. Oxa. Amei. É que vocês não estão vendo a cara. Mas ganhamos Amei, bombons. amei. Por favor, escolham. Yeah. Não, essa rolha foi muito boa. Não tinha sacado. A rolha foi. Dicas da Ju. Oi, tudo bem? Eu tenho uma dica muito legal para você limpar os seus ouvidos. Não é dessa limpeza que eu tô falando. É sobre limpeza auditiva. Em qualquer lugar que a gente esteja, existem muitos sons, um diferente do outro. É uma verdadeira paisagem sonora que você pode enxergar com os ouvidos se prestar bem atenção. Escolha um ambiente qualquer, pode ser numa praça perto da sua casa, na cozinha enquanto espera passar aquele cafezinho, ou até dentro do ônibus. Você vai fechar os seus olhos por um minutinho e simplesmente ouvir. Quando a gente fecha os olhos, os sons ficam mais nítidos. Dá pra ouvir sons que talvez a gente nunca tivesse prestado atenção. O vento batendo nas folhas das árvores, ou a água fervendo no fogão, os passos de alguém se aproximando. Dá até para diferenciar o canto de um pássaro do outro. O segredo é fechar os olhos. E quanto mais a gente faz essa brincadeira, esse exercício, mais apurada fica a nossa audição. Experimenta que é bem legal. E depois conta pra gente como foi sua experiência. Você pode deixar seu comentário no nosso canal ou escrever pra gente no canal @unifesp.br. Acredita que esses dias eu ouvi uma conversa muito comprometedora entre um grilo e uma cigarra? Como falam, viu? Dicas da Ju. Pode ser ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. É isso, né? Eu fico sempre assim, quero saber o que foi mais emocionante nessa trajetória. Quantos anos você tá nesse projeto, Cida? Sabe, qual foi o momento mais emocionante, assim, pra você? Olha, eu tô lá desde 2012, né? A gente foi aprender e depois fomos para Mogi em 2014. A parte melhor é que eu conheci Brasília com a minha filha Larissa. Que assim, eu tinha muito desejo de conhecer Brasília, né? A gente vê na TV, tão lindo, né? E a Escola da Cidadania custeou toda a nossa passagem e a gente foi para uma formação, encontros das escolas da cidadania. Que legal. E assim, foi rico demais, porque nós estamos ricos aqui em São Paulo. Quando você vai e conhece lá todo o Nordeste, todo o pessoal, né, de lá, e você fica pensando assim, nós temos tudo e fazemos nada. A gente faz muito pouco. Acho que nós teríamos que ter, assim, umas 50 escolas da cidadania, uma em cada município. Pode ser ciência. Eu acho que pra Letícia a pergunta seria qual que é a sua expectativa, né? Eu acho que escutando assim agora, acho que a minha maior expectativa é de diversidade mesmo, diversidade cultural, também religiosa, diversidade
diversidade política, porque é uma questão que acho que é importante, né? Ter esse diálogo com perspectivas diferentes mesmo, pra gente ver esse embate aí, porque eu quero é isso mesmo, né? Não é ficar mais do mesmo, porque é gostoso também, tá? O mais do mesmo, mas essa coisa da diversidade eu quero encontrar. Ah, mas a escola dá isso. É bem bacana, você vai amar. Começando. Quem tá ouvindo tá pensando, será que eu faço um projeto de extensão? Tô aqui na Unifesp, leio teoria e tal. Será que eu vou para um projeto de extensão? Vale a pena? O que vocês diriam? Para mim, vale muito. Já fiz vários. Todos que eu consigo aí, né? Porque, assim, quando me formei em 94, a minha primeira graduação, era tudo muito alinhadinho. Então, eu que vim da roça, porque eu saí do meio do mato. Um dia vocês vão conhecer lá no sítio Sapé, em Minas Gerais. Ai, que delícia. Eu saio da roça sem um livro. Eu saio da roça sem televisão, sem energia elétrica. Então, quando eu chego na universidade pública, eu não acompanho, eu não dou conta. Porque eu não tinha conhecimento, né? E precisava trabalhar. Então, como que você estuda na universidade pública e tem que trabalhar e tem que pagar conta? E daí eu fui fazer a universidade particular, pagar a universidade à noite e trabalhar durante o dia. Só que também era difícil, porque eu não tinha um livro, eu não tinha... Então, a minha graduação deixou muito a desejar, vocês não têm ideia. Hoje eu olho para trás e eu choro. Tanto que eu aprendi política pública lá na Escola da Cidadania. Né, com o pessoal lá, com as lideranças, com as pessoas de mais idade. Eu acho que não tem por que não fazer o projeto de extensão. Primeiro que você tem toda a questão mesmo acadêmica, porque você vai ter um enriquecimento do seu currículo Lattes. É uma coisa utilitarista, né? Serve para isso também. Mas, você vai, assim, por exemplo, comentei aqui antes da gente começar, do negócio que teve em Mogi das Cruzes, do Condemate lá. Uhum. Não tinha ninguém de humanidades. Não tinha, só tinha engenheiro, biólogo, advogado, assim, pessoas que já estão ali no outro campo. O pessoal de humanidades não tem antropólogo, sociólogo, historiador, não tem ninguém. Então, assim, é importante porque a gente precisa entrar nesses lugares, eu acho. Que falta essa perspectiva da humanidade, talvez outros campos também, mas, nossa, eu acho que precisa muito. Tem outros assuntos também, acho que aqui com quem eu converso da Unifesp mesmo, todo mundo que quer. A gente acha que não é possível, depois você consegue, você fala, nossa, todo mundo quer, todo mundo pode. Tudo gira em torno disso. O conhecimento traz pra gente autonomia, de saber o porquê que a gente está escolhendo, por que a gente deve lutar. E conscientizar as pessoas do nosso entorno que ainda não têm tanto acesso, de que é possível essas pessoas também estarem nesses lugares e criando essas redes. Como muda, a gente vai mudando o entorno, né? A pessoa se apropria, né, da sua opinião, do que ela consegue enxergar do entorno, do que ela quer para aquele espaço. E como que a gente fica visível ali, quando a gente faz alguma coisa, várias pessoas vêm buscar, né? Assim, fala lá com a Cida que a Cida sabe como fazer para conseguir a cadeira de roda. Fala lá com a Cida que ela consegue a cesta básica. Fala lá que ela consegue onde que pega o cobertor. Sabe, assim, coisas mínimas que todos nós deveríamos saber, mas que não, por não conhecer, tem medo de perguntar. Mais ou menos isso, né? E aí precisa da gente ir dando a mãozinha. E várias pessoas já aprenderam. Hoje eu olho lá no nosso bairro, se o muro tá sujo, tá cheio de rato, lixo, essas coisas, eu não preciso mais fazer, porque eu já ensinei lá, a gente faz assim, dessa forma, desse jeito, liga, tem esses números, né? É isso, é autonomia. É uma formiguinha mesmo, né? Perfeito. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Então hoje o nosso bate-papo foi sobre o projeto Escolas da Cidadania, um projeto de extensão do campus Guarulhos, coordenado pelo professor Janes Jorge. Queria agradecer vocês por terem aceito o nosso convite. Foi muito legal essa experiência de poder olhar no olho, poder conversar, poder dar risada. E em setembro a gente volta com mais um episódio do Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Até breve. Até. Obrigada. Obrigada, gente. De verdade. Parabéns, ficou sensacional. Podia conversar mais, inclusive, né? O Pode Ser Ciência é uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, da equipe DCI. Eu sou a Loiane. E eu sou a Gabi. Opa, eu sou o Jean. Oi, eu sou a Juliana Cristina. Oi, turma, eu sou o Alexandre. Eu sou o Reinaldo e quem dirige o DCI é o Walter Lima.
Que conversa rica, né? Esse podcast ele tem um objetivo muito claro, que ele seja muito bem entendido pela comunidade, né? Esse foi o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Quem faz